Pessoal, vamos falar agora sobre tabela de páginas invertida. Primeiro, qual que é a grande motivação para uma tabela de páginas invertida? O problema é o seguinte, quando a gente passou a trabalhar com computadores de 64 bits, né, então o número de páginas que a gente tem passa a ser 2, por exemplo, um computador de 4K de página, computadores de 4 kilobytes page frame. Então a gente precisa aqui de 2 elevado a 52 entradas em uma tabela de páginas tradicional. E esse número aqui é absurdamente grande. A memória física, ela é muito menor do que a memória virtual. Aí o pessoal pensou o seguinte, se a gente criasse uma tabela de páginas onde o número de entradas dela fosse igual ao número de page frames que eu tenho no computador físico. Aí não seria. Aí eu teria, se eu conseguisse fazer uma tabela de páginas onde o número de entradas fosse pequeno, igual ao número de page frames na memória física, aí eu teria uma economia absurda de entradas na minha tabela de páginas normal. Aí essa foi a motivação para eles terem criado a tabela de páginas invertida. Então aqui nesse exemplinho, suponha que você tem um computador de 256 kilobytes. Esse computador ele tem page frames de 4 kilobytes. E aí para você encher aqui a memória, né, de 256 megabytes, você precisa de 2 elevado a 16 entradas. 64 mil entradas. Então esta aqui que seria a motivação aqui para a tabela de páginas invertida. Na tabela de páginas invertida, a gente vai querer ter uma tabela de páginas invertida por sistema e não por processo, tá? Então a gente tem uma tabela de páginas invertida por sistema ou por processo. A ideia é que seja por sistema, ao contrário da tabela de páginas normal. Então a entrada nessa minha tabela de páginas invertida não vai ser mais só o número da página virtual, mas vai ser uma composição do PID com o número da página virtual, tá? Então voltando aqui nessa transparência. Então, na minha tabela de páginas invertida, eu entraria com o número do processo N e o P é o número da página. Isso daqui, se fosse, né, se a gente tivesse numa página de um computador de 64 bits, né, então eu precisaria de 2 elevado de 52 bits só para identificar o número da página virtual. Então eu formaria aqui 52 bits mais o número do processo, né, 52 bits referente a P, mais um certo número de bits aqui para identificar o processo. Então eu teria aqui um certo número de bits, né, vai, sei lá, chutando, 70 bits, vai. Aí eu pegaria esses 70 bits aqui, jogaria em uma função de hash para fazer a conversão. Então o que faria a função de hash? Ele mapearia os 70 bits em 16 bits, né? A função de hash é uma função que aí mapearia, sei lá, um certo número de bits em 16 bits. Aí com esses 16 bits eu entro aqui em uma hash table. E o que faz aqui na hash table? Quando eu mapeio esse número de bits em 16 bits, é óbvio que existem batimentos, né? Existem várias combinações de NP que caem na mesma entrada que está aqui, tá? Aí isso a gente chama de batimento. E aí para cada caso que está aqui, a gente teria que verificar o P e o N correspondente, né? Então, a minha função de hash faz alguns caírem aqui.
E para cada caso que caiu aqui, eu verifico, esse daqui é o PIN que eu quero? Se sim, então me retorna a conversão aqui, me retorna o que a tabela de páginas tem que retornar. Então, dentro dessa célula aqui, essa célula está dividida em duas partes. Uma que seria o PIN e a outra que seria aqui o retorno, se houve o batimento. O retorno seria o retorno da tabela de páginas normal. Da tabela de páginas normal. Tabela de páginas normal aí que a gente andou discutindo, né? Teria que ter o número do page frame na memória física, teria que falar se a página está presente ou ausente na memória, e se ela foi modificada, se ela foi referenciada ultimamente, teria que ter esses campos que estão aí, tá? Então, isso daí é isso daí. Tem alguns computadores, algumas máquinas que foram para essa ideia, mas no geral o pessoal não, pelo menos o Linux e eu diria o Windows também, eles não estão adotando tabela de páginas invertida, mesmo em computadores de 64 bits. Porque um problema que tem é que essa conversão usando a hash table é uma conversão bastante demorada. E o pessoal, pelo menos o Linux, está se dando bem com aquelas tabelas de páginas de vários níveis, tá bom, pessoal?